Fala, meu aluno, seja bem-vindo ao nosso curso intensivo aqui do CT da aprovação para o concurso da Polícia Penal do Estado do Pará. Estamos aqui na aula de número 01, aula da Lei 12.850 de 2013, que versa sobre o crime de organização criminosa, uma lei muito importante para o seu concurso. Pessoal, primeira aula, estamos aqui firme e forte, fazendo questões, vai dar tudo certo. Espero que vocês de coração gostem bastante do curso focado em questões, e vai dar tudo certo e vocês vão confiar na técnica do professor Jonathan e vão ser aprovados no concurso da SEAP, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais apresentações, a gente vai conversar bastante ao longo dessas nossas 8 aulas, né? Que o edital é dividido em 8 tópicos aqui dos conhecimentos específicos, sendo 20 questões da parte que cabe ao professor Jonathan ministrar para vocês. Então a gente vai ter a organização criminosa, a gente vai ter a lei de tortura, a gente vai ter a lei de abuso de autoridade, a gente vai ter a lei anticorrupção, a gente vai ter a lei da lavagem de capitais e 3 legislações específicas que vai tratar sobre o PENAMP, que são as mulheres que estão em situação de privação de liberdade. A gente vai ver a resolução conjunta número 1 de 2014, que vai tratar sobre o acolhimento LGBT e a visita íntima das pessoas que possuem relação homoafetiva lá por intermédio da portaria 1242, beleza? Então a aula de hoje é a aula 01, baixa o teu material que está aqui no link aqui do lado e vamos que vamos, confia na técnica. Hoje o professor trouxe 12 questões da lei 12.850 que trata sobre a organização criminosa. Então vamos para cá. Ó. Professor, toda aula o professor ele vai fazer uma introdução inicial para depois a gente adentrar, para depois nós adentrarmos nas questões propriamente ditas. Então a gente está aqui na lei, estamos na lei 12.850, que trata, de 2013, que trata da nossa organização criminosa, uma lei bem bacana de ser trabalhada. Então vamos aqui, ó. Estamos na lei das ORCRIM, né? ORCRIM, o professor gosta de chamar de ORCRIM. Então a gente está aqui na organização criminosa. Beleza, vamos aqui. Professor, antes da gente entrar nas questões, o que é interessante? Primeiro, você obrigatoriamente tem que saber a definição de organização criminosa. Ora, eu não posso ir para a prova sem saber o que é efetivamente a organização criminosa. Então quer dizer que tem uma série de requisitos e características para poder configurar a organização criminosa? A resposta é que sim. Beleza? E você vai aprender agora com o professor. Quando você abrir o seu vade-mecum, inclusive tem um material também dos conhecimentos específicos do professor, você vai verificar no parágrafo 1º, você vai verificar no parágrafo 1º do artigo 1º o conceito de organização criminosa. Então, a gente está aqui na parte conceitual, conceito de organização criminosa. E a organização criminosa, pessoal, é a associação, perceba, eu vou elencar tópico a tópico para você anotar no seu material. É a associação de 4, aqui já mora a primeira questão potencial, é a associação de 4 ou mais pessoas estruturadas em divisão de tarefas, tá bom? Tenho que ter uma hierarquia para ser a organização criminosa, tenho que ter a divisão de tarefas, ainda que seja informal, com a finalidade de obter uma vantagem de qualquer natureza, cujas penas máximas dos crimes que essas pessoas vão cometer sejam superiores a 4 anos ou possua caráter transnacional. Como assim, professor? Você falou, mas não ficou claro. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui para o quadro com o professor, presta atenção. Para ser considerada organização criminosa, o que é que nós temos? Nós temos assim, ó. Para ser organização criminosa tem que ter a associação. Associação, essa parte é muito importante, ó. Associação
de 4 ou mais pessoas, tá bom? 4 ou mais pessoas ordenadas em divisão de tarefas, ainda que informal. Eu tenho que ter, apesar de não ter na lei, apesar de não estar escrito na lei, no nosso parágrafo 1º, eu tenho que ter também, um dos requisitos é a hierarquia. Beleza? Para oferir vantagens, para oferir vantagem de qualquer natureza. Ou seja, pode ser econômica, pode ser política, pode ser qualquer tipo de vantagem. Vantagem de qualquer natureza. Beleza? E essas pessoas, essas 4 ou mais pessoas que estão ordenadas em divisão de tarefas, estão divididas aqui em hierarquia. Para oferir vantagem de qualquer natureza, elas têm que cometer, infrações penais, cujas penas máximas sejam superior a 4 anos. Superior a 4 anos, perceba. Vamos lá, deixa só o professor ver como é que tá aqui, ó. Seja superior a 4 anos ou isso aqui faz toda a diferença, ó. Ou que possua caráter, ou que o delito, que o crime, possua um caráter transnacional. Ou que o crime, o delito, a infração penal, possua caráter transnacional. Olha só. Vamos por partes agora. Vamos por partes. Deixa só o professor colocar aqui, ó. Ou. Que isso aqui faz toda a diferença. Vamos lá. Pessoal, então para ser organização criminosa, para ser caracterizada uma ORCRIM, eu tenho que ter uma série de requisitos, que se eu não tiver esses requisitos, não será considerada organização criminosa. Então você aperta pausa, copia essas informações, que o professor vai mostrar para você uma série de perguntas já que pode aparecer no teu concurso. Vamos lá. Então, qual que é o conceito de organização criminosa? Eu tenho a associação de 4 ou mais pessoas, a banca vai trocar, vai tirar 4, vai botar 3, vai tirar 3, vai botar 2, e eu sei que no mínimo para ser organização criminosa tem que ser 4 pessoas, 4 ou mais agentes. Eu tenho obrigatoriamente que a organização criminosa, ela é ordenada em divisão de tarefas, ainda que essa divisão seja informal. Eu tenho que ter hierarquia. Como assim, professor? Eu tenho que ter um chefe, eu tenho que ter as pessoas divididas em tarefas. Tipo, no interior aqui da organização criminosa, a gente pode lembrar das facções criminosas. É considerado uma organização criminosa? Com certeza. Eu tenho o chefe da facção, eu tenho o cara que conta o dinheiro, muitas vezes eu tenho até um advogado. Não é a regra, mas existe. Eu tenho um advogado, eu tenho um contador, eu tenho o pessoal, os bandidos que estão na rua cometendo crime de roubo em prol da organização criminosa. Então essa é a divisão de tarefas baseada também na hierarquia. Se eu não tenho divisão de tarefa, não tenho hierarquia, não há que se falar em organização criminosa. Ainda que eu tenha a associação de 4 ou mais pessoas. Esses dois requisitos aqui, ó,
Esses dois requisitos são elementares do crime de organização criminosa. Agora, cuidado, tá? O professor colocou aqui hierarquia só para poder ilustrar aqui para você, ainda que não apareça no parágrafo 1º do artigo 1º, beleza? Então essa informação aí, ela é muito importante para você, beleza? A vantagem, pessoal, pode ser de qualquer natureza. Cuidado. Cuidado. A vantagem não só é econômica, tá? Então, ó, você vai puxar aqui, ó. Não só econômica. Às vezes as bancas colocam que a vantagem é de natureza econômica. Na verdade, não, pode ser de qualquer natureza. Agora aqui eu quero que você pare um pouco e preste atenção nessa informação. Então perceba, organização criminosa, associação de 4 ou mais pessoas, ordenadas de divisão de tarefa, hierarquia, vantagem de qualquer natureza, e vão cometer infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos, não pode ser igual, tem que ser superior a 4 anos, ou que possua caráter transnacional. Preste atenção, se eu tenho um crime no Brasil, se eu tenho crimes no Brasil ou infrações penais no Brasil cometido com todas essas características, mas a pena máxima ela não supera 4 anos, eu não tenho organização criminosa. Professor, me dá um exemplo? Dou. O crime de furto. A pena máxima do furto é igual a 4 anos. Então, se eu tenho toda essa estrutura aqui para cometer o crime de furto, não há que se falar em organização criminosa no Brasil. Agora, cuidado. Se a infração penal tiver um caráter transnacional, o quantum da pena é irrelevante. Beleza? Então, superior a 4 anos, a pena máxima é só no Brasil. Porque se tiver um caráter transnacional, a infração penal, pode ser essa infração ter a pena inferior a 4 anos. Então, cuidado com essa informação. Vamos que vamos, confia na técnica, vamos lá. Professor, deixa eu só passar aqui algumas informações interessantes. Ó. Eu tenho que falar o seguinte, que o crime de organização criminosa, percebe, eu tenho que ter pelo menos 4 pessoas no mínimo, né? Por esse motivo, pessoal, eu falo que o crime de organização criminosa é um crime de concurso necessário. Eu falo que o crime de organização criminosa é um crime de concurso necessário. Por quê? Porque é necessário ter pelo menos 4 pessoas. Inclusive, uma dessas 4 pessoas aqui pode ser um menor de idade para fins de caracterizar a organização criminosa. Beleza? Então, estamos conversados nessa primeira parte aqui, importantíssimas, que vão cair com certeza na tua prova. Professor, essa é a parte inicial da nossa discussão? É, nossa parte inicial. Só que antes também, eu quero que você já anote assim, ó, temas importantes da organização criminosa que a gente vai trabalhar hoje aqui. São três pontos aqui que você não pode negligenciar de jeito nenhum, que é a parte da colaboração premiada, Eu não posso ir para a prova da Polícia Penal no dia 24 de outubro de 2021 sem saber sobre a infiltração de agentes. Não posso. Eu não posso chegar na minha prova também sem saber o que é o Instituto da Ação Controlada. Olha só. Eu não posso chegar na minha prova sem saber o Instituto da Colaboração Premiada, Infiltração de Agentes e Ação Controlada. Essas 3 são campeãs de prova juntamente com a parte conceitual do nosso crime. Lembrando que estamos na prova de policial penal. Professor, eles podem cobrar a pena do crime de organização criminosa? Com certeza. Ó. Nós vamos ver que aqui é uma reclusão
Estamos diante de uma reclusão de 3 a 8 anos. 3 a de 3 a 8 anos, sem prejuízo dos crimes cometidos aqui pela própria organização criminosa. Deixa eu só ver com o professor como está aqui. Beleza. Então perceba, a pena do crime de organização criminosa é de 3 a 8 anos. E a lei fala assim, ó, sem prejuízo dos crimes cometidos pela própria organização criminosa. Ou seja, eu vou somar as penas. Vamos supor que no interior da organização criminosa tenha acontecido o crime de homicídio. Então o que é que a gente vai fazer? Vai pegar a pena do crime de homicídio e vai somar com a pena da organização criminosa, que isso aqui a gente chama no direito penal de concurso material de crime. Eu vou ter o cúmulo material, vou somar as penas, beleza? Então vamos lá, confia na técnica, baixa teu material, agora a gente vai entrar nas questões propriamente ditas. Coloca-se também, ó, como se tratando de prova de polícia penal, né? A gente tem também que é punido com a multa, tá? É e multa. Beleza? Então tem uma reclusão de 3 a 8 anos e multa. Interessante, importante vocês colocarem aí no materialzinho de vocês. Podemos avançar? E aí, fácil ou difícil? Tranquilo, né? Então tá, vamos aqui. Pessoal, antes da gente avançar, eu queria só dar outra informação aqui interessante, ó. Deixa só o professor colocar aqui. Ficou penas, né? Infrações penais. É justamente aqui, ó. Quando a lei fala infrações penais, eu posso ter tanto crime como contravenção, beleza? Então pode acontecer da estrutura ordenada em divisão de tarefas, 4 ou mais pessoas, seja para cometer também contravenção. Então aqui é irrelevante, pode ser crime ou contravenção. Eu tenho a contravenção que tem pena superior a 4 anos de pena privativa de liberdade, tá bom? Então pode ser crime ou contravenção, é irrelevante. Aí o que é que a gente faz? A gente pega o nosso material, entra na questão de número 1, Polícia Penal do Pará, no último concurso eles cobraram assim, olha. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. De acordo com o que dispõe a Lei 12.850/2013, considera-se a organização criminosa a associação de, tranquilo, né? 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos também, ou que possuam, né, que possuam caráter transnacional, gabarito letra A, questãozinha tranquila, beleza? É necessário ter 4 pessoas, obrigatoriamente, tem que ter aqui a estabilidade e permanência, que a gente chama também, tá bom? Então vamos lá, a questão de número 2, fala o seguinte, ó, a questão de número 2, agora a gente começa a brincadeira. O professor vai apagar, tá? O professor vai apagar. Bererê, bererê, bererê. Barará, barará, barará. Vamos lá. Deixa o professor apagar. Baixa o material, pega o caderninho e vem comigo que vai dar tudo certo. Confia na técnica. Confia na técnica que não tem erro. Deixa o professor apagar. Estamos aqui na nossa aula 01. Essa lei é muito bacana de trabalhar. O professor ele é suspeito a falar porque ele gosta muito de conversar sobre a lei 12.850. Vamos lá. Deixa o professor apagar nosso quadro. Então, o cara que integra a organização criminosa, ele está sujeito a uma pena de reclusão de 3 a 8 anos. Eu tô achando que eles vão cobrar a pena
da organização criminosa. Não sei porque, alguma coisa me fala que sim. Beleza, vamos lá. O professor bebeu uma água. Então vamos lá. Professor, primeiro a gente tem que entender o Instituto da Colaboração Premiada. O que seria a colaboração premiada? Vamos lá. A colaboração premiada é quando um dos integrantes da organização criminosa resolve falar sobre o crime, tá bom? Então, se esse cara, ele presta uma efetiva colaboração, ele vai ter aqui uma série de benefícios previstos na lei 12.850, tá bom? Então, professor, o que esse cara ele pode ganhar no interior da colaboração premiada? Ele pode ter uma redução de pena. A pena dele pode ser reduzida. E o máximo da pena, eu acho que é até o gabarito da questão, é de 2/3, tá bom? Esse cara, ele pode ter a conversão da pena privativa de liberdade numa restritiva de direitos, tá bom? Ele pode ter uma conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em restritiva de direitos, que é uma pena bem mais branda, né, pessoal? Prestação de serviço à comunidade, comparecimento a atividades socioeducativas, tá bom? Então tem a conversão da pena privativa de liberdade, em restritiva de direitos. E por último aqui, ó, muito interessante também, o juiz pode conceder no âmbito da colaboração o perdão judicial, tá bom? Ele pode conceder. Caiu aqui a canetinha do professor. Vamos lá. Então, o juiz ele pode conceder o perdão judicial. Beleza? Então vamos lá. Professor, qual que é o máximo que a pena ela pode ser reduzida, né? O juiz ele pode reduzir a pena em até 2/3, ó. Acho que é até o nosso gabarito aí da questão, tá? Então eu tenho a seguinte situação. Na colaboração premiada, o que é que pode originar na colaboração premiada? Lembrando que ela tem que ser efetiva, né? Não adianta o cara chegar em juízo e falar o que não vai ser efetivo aqui para a gente descobrir, por exemplo, a hierarquia, a divisão de tarefas na organização criminosa, os valores, os proveitos, os instrumentos do crime, aquilo que proporcione a libertação aí de vítimas, né? Ou que impeça novos crimes no interior da organização criminosa. Então a colaboração premiada pode reduzir a pena, pode converter a PPL, né, que a gente chama pena privativa de liberdade, em restritiva de direitos, e pode conceder também o perdão judicial. Interessante saber o seguinte, ó, quem participa do acordo de colaboração. Então anote isso aqui na sua prova, que pode cair. Professor, interessante, ó. O acordo de colaboração
Tem a participação, ó, do delegado de polícia. Se for no âmbito do inquérito policial, ó, delegado de polícia. Eu tenho também o Ministério Público, na figura do promotor. Eu tenho o Ministério Público e eu tenho o acusado, seja ele indiciado ou réu. Indiciado no âmbito do inquérito policial e réu ele já está na ação penal. Então perceba, eu tenho o delegado de polícia, Ministério Público e tenho o acusado. E o acusado, pessoal, obrigatoriamente, ele tem que estar em todos os atos do acordo acompanhado do advogado. Ó. Acompanhado do advogado, da sua defesa técnica. Se ele não tiver advogado, vai ser o defensor, tá bom? Então perceba, eu tenho um acordo de colaboração, que é o acusado falar, né, e prestar uma efetiva colaboração no âmbito da organização criminosa. Eu tenho um delegado de polícia, eu tenho o Ministério Público e tenho um acusado. Aí você me pergunta, quem é que concede isso aqui ao acusado? Quem concede é o juiz, mas anote essa informação no seu material. O juiz ele não participa do acordo de colaboração. O juiz não participa do acordo de colaboração. O professor vai colocar aqui, ó. O juiz, a única coisa que o juiz faz é estar olhando a legalidade do procedimento, tá bom? Isso aqui nem se fala, né? O juiz tem uma missão precípua de verificar a legalidade do acordo de colaboração e você tem que anotar esse termo aqui, ó. O juiz é responsável pela homologação do acordo de colaboração, beleza? Então, importantíssimo aqui, ó. O juiz homologa. Quem participa do acordo, delegado de polícia, se for no âmbito do inquérito policial, eu tenho um Ministério Público e tenho um acusado que vai ser acompanhado do advogado, beleza? Aí a gente vem para a questão. A questão de número 3 fala assim, ó, de acordo com a lei número 12.850, essa é a 3, né? A gente está na 2. Um dos benefícios que o colaborador pode obter se fizer a colaboração premiada, delineada na Lei 2.850/2013, é a redução da pena privativa de liberdade. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o máximo de redução que pode ser aplicado à pena. Então, o máximo da redução que pode ser dada ao acusado é de 2/3. Tá bom? Foi questão do último concurso, possa ser que apareça de novo. Então, gabarito, questão, letra D de dado. Beleza? Então, interessante. Professor, eu tenho informações aqui na colaboração premiada interessantes, como, por exemplo, o Ministério Público, ele pode... Deixa eu apagar aqui, ó. Posso apagar essa parte? Posso? Então anota. Não, acho que dá para colocar aqui, ó, para ficar num quadro só essa informação. O Ministério Público, não vou apagar, vai ficar melhor. Vamos apagar. Volta, vamos que vamos, confia, deixa eu ver como é que tá. Beleza. Então deixa só o professor apagar aqui, ó. Juiz homologa, anota, colaboração premiada. O Ministério Público, ele pode deixar de oferecer a denúncia, tá? Ele pode deixar de oferecer a denúncia ao acusado no âmbito da colaboração. Quando, professor, isso vai acontecer? É agora que nós vamos colocar. Ó. Então, o Ministério Público, o MP, ele pode deixar de oferecer a denúncia. Ó, Ministério Público. Formação importantíssima. Ministério Público.
ele pode deixar de oferecer a denúncia. Quando, professor? Isso aqui no âmbito da colaboração, tá? Ele pode deixar de oferecer a denúncia quando o acusado ele não for líder da organização, não for líder, vou abreviar aqui, tá? Não for líder da Orcrim e for o primeiro a colaborar. Ele for o primeiro a colaborar. O que é que vai acontecer? O Ministério Público pode deixar de oferecer a denúncia. Professor, e o que seria? Qual a consequência? E a consequência, qual seria? Deixar de oferecer a denúncia. Qual a consequência? Consequência é que não vai ter uma ação penal instaurada contra o cara. Ou seja, ele vai ficar de boa, ele vai ser responsabilizado por nada. Então eu tenho deixar de oferecer a denúncia por parte do Ministério Público. Beleza? Então, importante essa informação. Você tem que saber também o seguinte, ó, que o acusado... Você tem que saber que o acusado vem para cá no nosso quadro da alegria, né? Isso aqui importante para o teu concurso. Você sabe que no direito a gente tem que o acusado, né, a pessoa que está sendo acusada, ela tem o direito ao silêncio. Ela tem o direito ao silêncio. Porém, no âmbito da colaboração premiada, o acusado ele renuncia o direito ao silêncio. Interessante também essa informação, ó. Tá bom? Então vamos. Professor, o que é que eu tenho de interessante também? O Ministério Público, pessoal, ele pode deixar suspenso o prazo do oferecimento da denúncia também, tá? Ó. Ele pode deixar suspenso o prazo do oferecimento da denúncia. Ele vai ficar congelado. Por quanto tempo, professor? Por 6 meses. Por 6 meses, podendo ser prorrogado. Vou botar aqui 6 mais 6, tá? Isso aqui é como se fosse a prorrogação. Então o prazo é de 6 meses. Podendo ser prorrogado também. Beleza? Fácil ou difícil? Fácil, difícil, de boa. Vamos que vamos. Confia na técnica. Vamos lá. Vamos avançar. Então o professor vai vir para a próxima questão. Questão de número 4. Né? Questão de número 3, na verdade. Estamos na 3. Pessoal, antes de ir para a questão de número 3, o professor vai pular aqui na 4, porque é cobrando a questão aqui do colaborador. Tá bom? Do colaborador, que a gente está no âmbito da colaboração premiada, né? Aí ela fala assim, ó. De acordo com o que dispõe a Lei 2.850, são os direitos do colaborador, exceto. Então, o colaborador, ele tem uma série de direitos, tá bom? Ele quer uma que não seja o direito dele. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. Correto. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas também. Ser conduzido em juízo juntamente com os demais coautores e partícipes. Errado. Na verdade, o colaborador... ele tem o direito de ser conduzido separadamente dos demais coautores e partícipes da organização. Não faz sentido nenhum colocar o cara da colaboração premiada, o cara que está entregando todo mundo, junto com eles. Não tem sentido nenhum. Então, o nosso gabarito aqui, letra C, tá bom? Então, estamos diante aqui do gabarito letra C. Então, é direito dele também, AD. Por que não é AD? Cumprir pena em estabelecimento penal diversos dos demais corréus ou condenados, tá bom? Então, o gabarito, letra C, o professor vai apagar aqui. Deixa eu ver como é que está o nosso quadro. Bacana. O professor vai apagar. A gente vai entrar em outro tema, tá? O professor vai apagar. Vamos entrar em outro tema aqui muito importante.
Essa questão de número 3, eu vou pular ela, tá bom? Coloquei essa ordem aí, pessoal, porque foram as questões do concurso passado. Mas eu vou pular ela, a 3, a 2 na verdade, né? Não, vou pular a questão do número 3, a gente fez a 4, vou para 5 agora. Pega a questão 5. Essa questão do número 3 a gente vai fazer mais à frente, eu vou voltar nela. Tá? Só para a gente não perder o raciocínio aqui e mostrar para vocês em grau de importância na Lei 12.850. Ó, a questão de número 5, ela cobra o seguinte. A 5, ela fala assim pra gente, ó. Se liga. Eu tenho a figura da infiltração de agentes. Eu tenho a figura da infiltração que também é um meio de prova. Beleza? Eu tenho a infiltração de agentes. Tema muito importante da nossa lei. Professor, o que seria infiltração de agentes? A infiltração de agentes é igual tem aquele filme lá, não sei se vocês já assistiram, o filme alemão, que mostra policiais judiciários, né? Porque a tarefa de infiltração de agentes, ela é típica da polícia judiciária. Quando eu falo polícia judiciária, eu estou querendo falar para você a polícia federal e também a polícia civil, a polícia federal e a polícia civil. Quando essas pessoas, esses agentes, eles vão se infiltrar, eles vão fazer parte da organização criminosa a fim de melhor investigar, beleza? Então, a infiltração de agentes, entenda, o policial civil ou federal, ele vai se infiltrar fazendo parte agora da organização criminosa. Que interessante. Achei, professor, que fosse só em filme. Não, a nossa lei aqui também prevê. E o que é que você tem que saber? Que a infiltração de agentes, a gente fala que é a última ratio. Ou seja, é o último recurso. E é, professor, ó, a infiltração de agentes é a última ratio, é o último recurso. Ou seja, só pode ser utilizada a infiltração de agentes se não tiver como descobrir a obtenção de provas por outros meios. Então, quando a gente não tem outros meios, podemos utilizar a técnica da infiltração de agentes. E a primeira informação que eu tenho que dar para vocês é que a infiltração de agentes obrigatoriamente necessita de autorização judicial. É necessário ter a autorização judicial. Então o juiz ele tem que autorizar. Ó. Tem que ter a autorização judicial. Professor, outro tópico importante aqui, ó, é o prazo. O prazo da infiltração. Qual que é o prazo aqui, gente? 6 meses. Inclusive, foi cobrado no último concurso. Beleza? Então eu tenho um prazo de infiltração de 6 meses, podendo ser prorrogado, se a medida fizer necessário, podendo ser prorrogado. Beleza? Então perceba, eu tenho infiltração de agentes, autorização judicial, tenho um prazo de 6 meses, decore isso aqui, pelo amor de Deus, anota no teu material que o prazo da infiltração de agentes é de 6 meses, isso aqui vai cair na prova, confia na técnica e vamos que vamos. Gente, vamos lá. Professor, se o delegado de polícia, lembrando que quem pode pedir pela infiltração é o delegado de polícia e o Ministério Público. O Ministério Público também pode pedir ao juiz para ter a técnica aqui, a obtenção de prova da infiltração de agentes. Então perceba, vamos supor que o agente de polícia civil foi designado
para essa tarefa de infiltração. Pergunta, ele pode se recusar, a não participar da infiltração de agentes? A resposta é que sim, ele pode se recusar. O policial, ele se infiltra se quiser. Inclusive, ele pode estar no interior da infiltração, ele pode estar lá na infiltração, no meio da infiltração e falar assim, eu quero desistir da infiltração de agentes. É possível, professor? É possível, beleza? Então ele pode largar de mão lá a infiltração se ele tiver risco à vida dele, tá bom? A integridade física ou a vida. A regra, pessoal, é que acompanhado desse prazo possua um relatório circunstanciado. Um relatório circunstanciado da atividade da infiltração após 6 meses. Só que o juiz ele pode pedir antes, tá bom? Pode ser pedido antes, o Ministério Público também pode pedir um relatório antes para verificar como que está o andamento da infiltração, tá bom? Então vamos lá, professor, se o agente de polícia, civil ou federal, ele se infiltrar e cometer um crime, legal, né? Já pensou, pessoal, chegar lá na infiltração policial, ele é amando do traficante, perceba, o agente de polícia infiltrado, ele pode, no âmbito ali da infiltração, o traficante lá, o chefe da organização criminosa, fala assim, cara, você que chegou novo aqui agora, isso o traficante pensando que ele realmente faz parte da organização criminosa, e não que está em tarefa de infiltração, porque se ele souber, ele mata o policial, né? Então perceba, o traficante ele fala assim, cara, tu vai matar esse usuário porque ele está me devendo 10 mil reais em droga. E a gente vai matar ele aqui por conta do tribunal do crime. Perceba, o policial que está infiltrado, vocês acham que ele comete o crime ou não? E aí, o policial, ele mata aquele usuário a mando do traficante ou não? Claro que mata. Porque se ele não matar, ele vai ser descoberto, né? Então perceba, quando eu tenho um crime cometido por um agente infiltrado, a gente vai ter lá dentro, isso aqui é a tarefa lá do direito penal, a gente vai ter o instituto da inexigibilidade nós vamos ter a inexigibilidade de conduta diversa. Interessante, né? Então nós vamos ter a inexigibilidade de conduta diversa. Não vai dizer que se o policial cometeu crime, ele vai estar amparado pela excludente de ilicitude chamada estrito cumprimento do dever legal. Tá errado, tá bom? Não vai dizer que o policial vai estar em estrito, colocar aqui abreviado, tá? Não coloquem na prova, pessoal, por favor, que se o policial cometeu um crime estando no interior da infiltração de agentes, no estrito cumprimento do dever legal. Não fale isso, pelo amor de Deus. Ou mesmo que o policial ele vai estar no estado de necessidade. Não fale isso, porque senão você vai errar. Se o policial comete o crime, ele estará dentro da inexigibilidade de conduta diversa, que é uma causa excludente de culpabilidade, beleza? Então, essa informação aqui ela é muito importante. Eu tenho que saber também o seguinte, ó. Eu tenho que saber que o policial ele pode responder pelos excessos, ó, que cometer, podendo responder pelos excessos. Podendo responder pelos excessos. Tranquilo? Interessante, né? Então vamos lá. Professor, isso aqui basta para minha prova na parte de infiltração de agentes? Não, porque eu tenho uma outra modalidade de infiltração. Eu tenho informação aqui legal para dar para vocês, que também é o último recurso, né? Olha só, eu tenho a infiltração
eu tenho a infiltração. Eu tenho infiltração virtual. Uma nova modalidade agora que foi acrescida em 2019. Tem a infiltração virtual. Professor, o que seria essa infiltração virtual? O próprio nome já está dizendo, né? Na rede mundial de computadores. Que é a nossa famosa internet. Tá bom? Rede mundial de computadores. Professor, o que é que a gente tem de tão interessante nessa infiltração virtual agora, né, na internet? A gente tem um prazo, tá bom? Prazo aqui que é importante, ó. O prazo, pessoal, também é de 6 meses. O prazo também é de 6 meses, podendo ser prorrogado. Podendo ser prorrogado. Vem pra cá, ó. Confia na técnica do professor Jonathan, CT da aprovação, tudo nosso, só vai dar CT da aprovação na CEAP. Então eu tenho prazo de 6 meses prorrogáveis. Só que eu tenho um prazo máximo aqui, ó. Tô vislumbrando uma questão cobrando isso, ó. Eu tenho um prazo máximo que não pode ultrapassar 720 dias. Beleza? Interessante também, né? Então anota essa informação aqui que você tem que levar para sua prova obrigatoriamente. Eu tô achando que vai cair isso aqui na prova. Agora cuidado, tá? Cuidado. Essa questão dos 120 dias, ele não entra na infiltração de agentes normal, que a gente já conhece. A infiltração de agentes física não entra. O que vai entrar é só na infiltração virtual. Beleza? Então não confunda. Então, na nossa questão de número 5, ele fala assim, a questão de boa, né? De boa. Ó, no último concurso. A Lei 2.850 de 2013 disciplina a atuação de agentes de polícia infiltrados em tarefa de investigação. Nesse sentido, qual é o prazo pelo qual será autorizada a referida infiltração de agentes? O prazo é de 1 ano, é de 2 anos ou de 6 meses? 6 meses, podendo ser o prazo renovado, questão correta, letra C. Tá bom? Letra C. Então a gente vai avançando, tá aqui bem bacana, prazo, autorização judicial. Anote isso aqui, não confunda a infiltração de agentes com a ação controlada, que o professor vai falar mais à frente. Não confunda, cuidado, a infiltração de agentes com a ação controlada, beleza? Então a gente vem aqui, na questão de número 6, falar justamente sobre a ação controlada. A gente vem falar aqui justamente agora sobre a ação controlada, beleza? Então vamos lá. Vamos que vamos. Confia na técnica. Vai dar tudo certo, é tudo nosso. Agora a gente vai entrar aqui na ação controlada, beleza? A ação controlada, ela não se confunde com a infiltração de agentes. Então tu dá pausa nessa parte aqui, que o professor fez os esquemazinhos para você, anota, muito provável que apareça aí no teu concurso. Então vamos lá, ó. Opa, vamos. E confia na técnica. Vem pra cá. Professor, eu tenho outro meio de prova presente aqui na nossa organização criminosa,
beleza? Que é chamada de ação controlada. Tá bom? Então eu tenho uma ação controlada. A ação controlada, ela não pode ser confundida com a infiltração de agentes, tá bom? Então tatue isso na sua testa. Ela não pode ser confundida com a infiltração de agentes. Primeiro, por quê? A ação controlada, gente, o que seria a ação controlada? A ação controlada é a equipe policial, as equipes investigativas, né, está verificando uma situação de flagrante delito por parte da organização criminosa. Então os policiais, eles estão vendo a atividade da organização criminosa, mas eles não realizam a prisão em flagrante. Por quê? Naquele momento só tem 5 integrantes da organização criminosa. Só que as tarefas de investigação sabem que essa organização criminosa vai se encontrar em um certo dia e vai juntar aí cerca de 25 integrantes da organização criminosa. O que a Polícia Civil e a Polícia Federal faz? Não dá o flagrante, porque eles vão fazer uma ação controlada, eles estão verificando, estão investigando para poder juntar o maior número de provas possíveis aqui na investigação, beleza? Então a ação controlada é você colocar aquele flagrante mais na frente. Inclusive eu vou colocar aqui para vocês que a ação controlada também é chamada de flagrante postergado ou diferido. O que eu tenho de tão especial na ação controlada? Perceba, a ação controlada não se infiltra na organização criminosa. Na ação controlada, eu não tenho autorização judicial do juiz. Tatua isso aqui, pelo amor de Deus. Ó. Na ação controlada, só vai haver a comunicação prévia, ao juiz. Presta atenção nisso aqui, ó. Então, o delegado de polícia, ele só vai realizar uma comunicação prévia ao juiz. Ele não necessita, para a ação controlada, ter a autorização judicial. Ele só fala, juiz, está ocorrendo uma ação controlada. E o juiz, o que ele vai fazer? Ó? O que é que o juiz pode fazer? O juiz, ele pode, no âmbito da ação controlada, ele pode determinar os limites da atividade, né? Da ação controlada. A ação controlada tem outros nomes também, ó. A gente pode ter aqui, por exemplo, a intervenção ou o retardamento administrativo. Beleza? Então tem ação controlada, perceba, não tem autorização judicial, apenas comunicação prévia ao juiz, intervenção, retardamento administrativo. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho ação controlada que não se confunde com a infiltração de agentes. Eu tenho ainda que a ação controlada, ela é chamada, pode ser chamada, pessoal, ó, de flagrante postergado, ou diferido. Professor, o que significa essa palavra postergado ou diferido? É que vai acontecer o flagrante só posteriormente, só mais à frente, por meio da ação controlada. Beleza? Então, essa informação aqui que eu tenho para dar para vocês. Só que eu tenho também, presta atenção, ó, quando envolver mais de um país, ó, perceba, quando eu tenho uma transposição, interessante demais, ó, quando eu tenho uma transposição
Transição de fronteiras. Transposição da fronteira do Brasil com outro país. Transposição da fronteira. Beleza? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, tá acontecendo a ação controlada, só que está envolvendo a transposição de fronteiras, ou seja, outros países. Então eu tenho na transposição de fronteiras, por exemplo, o Brasil e Paraguai. Perceba, essa informação é interessante aqui, ó. Tem o Brasil e Paraguai. O que é que vai acontecer? Quando eu tenho uma transposição de fronteira na ação controlada, a polícia brasileira só vai poder intervir administrativamente por meio da ação controlada com a cooperação desse país. Então é obrigatório a cooperação do país também sendo comunicado. Beleza? Então, interessante. Anota, confia na técnica. Meu irmão, paga tuas 10 flecas, volta aqui com o professor que você vai gabaritar conhecimentos específicos aqui para o concurso da Polícia Penal do Estado do Pará. Aperta pausa. Tudo isso aqui tem uma possibilidade altíssima de cair no nosso concurso. Aí a questão de número 6, ele fala assim, ó. A questão de número 6, ele fala assim: sobre a ação controlada, é correto afirmar que necessita de autorização judicial para ser executada. Errado. Apenas a comunicação prévia. Não, a ação controlada não necessita de autorização judicial. Se a ação controlada envolver a transposição de fronteiras, olha só que legal. O retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado. Gabarito, o professor colocou aqui para vocês, ó. Questão correta, letra B. Tem como prazo máximo 6 meses, não há prazo expresso na ação controlada, na Lei 2.850, prazo de 6 meses é infiltração de agentes, colocou aqui para te confundir, e não é considerado como um meio de prova. Errado, é considerado sim um meio de prova, assim como a infiltração de agentes. Meio de obtenção de prova. É errado. Beleza? Vamos para a questão de número 7? Vamos lá? Vamos para a 7? A 7 ele pede o seguinte, ó, professor, vez por outra vem aqui na câmera para ver se está filmando tudo direitinho. Vamos lá. Ó. A questão de número 7 fala o seguinte, a gente está aqui agora que é a questão incorreta, tá? Sobre a colaboração premiada. A fala assim, ó, nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Questão correta, já paramos por aqui. É o que está no exato teor do artigo, onde é que a gente vai encontrar a colaboração premiada? Lá no artigo 3º, tá? Agora ele está no 3º A, né? Lá no artigo 3º A. Questão correta. Tá, professor, por que não é a B? A B fala assim, ó, o prazo para oferecimento. Na verdade, a A tá correta. Ele quer a errada, né? Ele quer a errada. Então a A não é nosso gabarito, tá, gente? A A é a correta, ele quer a errada. Ó, cuidado com a CETAP. A CETAP, ela trabalha muito com a alternativa incorreta. Tá? Então tem que ter muito cuidado lá na hora da prova. Eu sei que você fica cansado, né? Mas vai dar tudo certo. Ó, o prazo para oferecimento de denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogados por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Correto também, não é o nosso gabarito, que ele quer errada. Então o professor falou sobre esse prazo de 6 meses, que há a suspensão no prazo ali do oferecimento da denúncia, tá? Lá na colaboração, o juiz participará de todas as tratativas do acordo de colaboração. É errado e é o nosso gabarito. Você aprendeu com o professor Jonathan hoje aqui que no âmbito da colaboração premiada, o juiz não participa do acordo de colaboração. O juiz vai participar da homologação do acordo.
tá bom? Que pode ser a redução da pena, pode ser a conversão da pena privativa de liberdade no registro de direitos e pode ser também o perdão judicial. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, o professor falou também, ó, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Alternativa correta. Então ele quer errada, letra C, tá bom? Letra C é o nosso gabarito, o juiz não participará do acordo de colaboração, ele só vai participar da homologação, beleza? Então vamos. Questão de número 8, fala assim, deixa o professor apagar a nota, aperta pause aí, e anota essas informações aqui sobre a ação controlada, que é um meio de obtenção de prova. Então vamos lá. Vamos que vamos, Gui. Já vejo vários policiais penais oriundos aqui da turma do professor Jonathan, quebrando tudo aqui no estado do Pará. Vamos lá. Vamos que vamos, estamos chegando ao final já. Aí vocês falam assim, ah, não acredito, professor, poxa, tá tão legal. Ó, então a gente vai chegando no final aqui da nossa aula, tá bom? Faltam aí 3, 4 questões. Questões mais sossegadas agora. Questões mais tranquilas, hein? Então a gente tem o seguinte, ó. A gente tem o seguinte. Na questão de número 8, ele fala assim, a Lei 12.850 define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, as infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Nesse sentido, por qual prazo as empresas de transporte devem possibilitar acesso direto e permanente do juiz, Ministério Público ou delegado de polícia aos bancos de dados de reserva e registro de viagem? Ó, eu tenho duas informações, ó. Esses bancos de dados, eles ficam disponíveis pelo prazo de 5 anos, tá bom? Então tem o banco, vou até colocar aqui, ó. Deixa eu só o professor arrumar aqui o microfone dele. Então vamos lá. Isso aí também caiu no último concurso, né? Então a gente tem assim, ó. Nós temos banco de dados, aqui, ó. Os registros, né? Os registros de banco de dados. Aí perceba, a banca, ela falou assim, ó. O banco de dados de transporte, né? De transporte. E eu vou acrescentar para vocês também, que é um meio de obtenção de prova, acesso ao registro ao banco de dados da empresa de transporte e telefonia, que é o mesmo prazo. Beleza? Então não tem muito que a gente inventar. Então vai ficar disponível o registro do banco de dados, informações sobre passageiros e clientes por um prazo de 5 anos. Por um prazo aqui de 5 anos. A quem, professor? Ao juiz, ao Ministério Público, e ao delegado de polícia. Vai ter esse prazo aí de 5 anos, esse acesso direto, que inclusive não depende de autorização judicial, tá? Ó, isso aqui independe, vou até colocar, ó. Independe de autorização judicial. Qual é o nosso gabarito, professor? Gabarito foi no último concurso.
Tá aqui 2021, o professor colocou errado, não é 2021 não. Ó, 5 anos, alternativa correta, letra B, tá bom? Letra B, não tem o que a gente inventar muito não. A 9, então, ele só citou aqui o transporte, mas o professor adianta aqui que telefonia também entra na mesma regra. De acordo com a lei, questão de número 9, de acordo com a lei 2.850, é possível a infiltração virtual de agentes pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada, porque toda infiltração necessita de autorização judicial, e desde que o total não exceda a 720 dias, é o nosso gabarito. Então a gente viu a infiltração de agentes, viu a parte da infiltração de agentes virtual no meio da rede mundial de computadores, que tem um prazo de 6 meses, que pode ser prorrogado diversas vezes, que não pode ultrapassar 720 dias. Beleza? Gabarito letra C. Legal, né? Legal. E a 10, questão de número 10, fala assim, ó. Questão de número 10, fala assim. Sobre os efeitos da condenação, na lei que dispõe sobre a organização criminosa, é correto afirmar que... Legal também, ó. Legal. Então perceba. Se o cara, ele é agente público, deixa o professor apagar. Se o condenado pelo crime de organização criminosa, ele é agente público, ele vai ter um aumento de pena, inclusive. No final aqui eu vou falar as causas de aumento de pena. Tá? Ó. Professor apagar. Segura aí, meu irmão, segura. Adianta a aula, paga a tua flexão, aperta pausa, vai tomar uma água. Não sei o que é que tu vai fazer, mas mantenha aí firme. Então presta atenção. Se o autor do crime, ele é agente público, o que é que vai acontecer com ele, professor? Se o cara comete o crime e é agente público, o que é que vai acontecer com ele? Perceba, primeira consequência é a perda do cargo. Então ele vai perder o cargo público. Por exemplo, professor, ele é servidor público federal. Se ele, nunca no mundo isso vai acontecer, né? Mas se ele fizesse parte de uma organização criminosa e fosse condenado, ele ia perder o cargo federal dele. Beleza? Ele perde o cargo. E a outra consequência é que ele fica inabilitado, né? Vai ter uma interdição para exercer outro cargo público. Exercer outro cargo público. Por quanto tempo, professor? Presta atenção, por 8 anos. Beleza? Por 8 anos. E esse tempo, ele é após o cumprimento da pena, né? A banca bota assim, ó. A lei fala assim, subsequentes ao cumprimento da pena. Tá? Subsequentes ao cumprimento da pena é a mesma coisa de dizer que após o cumprimento da pena. Então perceba, cuidado, a banca ela vai tirar 8 anos e vai colocar o dobro do prazo da pena aplicada, tá bom? Professor, eu tenho que levar para minha prova que a perda do cargo e a interdição para exercer outro cargo público pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena é automático? Eu tenho que saber disso? Tem. Coloca assim, ó, é efeito automático. É efeito automático da condenação. Ou seja, se você é agente público e cometeu crime de organização criminosa, você obrigatoriamente você perde o cargo e fica interditado, né? Vai ter a interdição para exercer outro cargo público pelo prazo de 8 anos. É efeito automático. Se o efeito é automático, o que é que a gente coloca aqui, ó? O juiz não precisa motivar na sentença.
motivar na sentença. Tudo isso aqui que o professor está colocando é questão de prova. Beleza? Interessante também, né? Outra coisa que é interessante também, que no curso da investigação, da ação penal, pode haver o afastamento cautelar do agente público, tá bom? Sem prejuízo da remuneração aqui. Então, o agente público que está sendo investigado, ele pode ser afastado do cargo temporariamente. Beleza? Interessante. Então, vamos lá. A questão, ela fala assim, ó, sobre os efeitos da condenação na lei que dispõe sobre a organização criminosa, é correto afirmar que a interdição para exercer outro cargo, emprego ou função pública será pelo dobro do prazo da pena aplicada. Errado. Dobro do prazo da pena aplicada, vocês vão aprender ao longo do nosso curso que é o crime de tortura. Tá errado, aqui é 8 anos. A perda do cargo constitui efeito não automático da condenação. Errado. O professor colocou que é efeito automático. Ou seja, o juiz não precisa motivar na sentença. C. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou cargo público, ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena, após o cumprimento da pena. Questão correta, letra C, tá bom? Interessante aqui também, gente, ó, que essa perda do cargo é após o trânsito julgado. Após o trânsito em julgado. Beleza? Então vamos. A D fala assim: na perda do cargo público ao condenado pelo crime de organização criminosa não é necessário que a sentença tenha transitado em julgado. É errado, tem que transitar em julgado para o camarada poder perder o cargo público, beleza? A 11 fala assim, ó, quando o réu estiver preso, tá interessante. Gente, tatua essas informações aqui na tua testa, pelo amor de Deus. Vai cair no concurso. Quantas e quantas vezes o professor viu ser cobrado isso aqui, tá bom? Organização criminosa sempre pergunta sobre os efeitos da condenação. O prazo, se é efeito automático, como é que funciona a perda, a inabilitação. Preste atenção. Então, ó, 11, interessante também. Quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu, a instrução criminal deverá ser encerrada no prazo razoável de. Então tem um prazo para encerrar a instrução criminal quando o réu estiver preso, né? Quando o réu estiver preso, o prazo para término da instrução criminal, o prazo vai ser de 120 dias, beleza? Então presta atenção, que eu vou ter um prazo interessante demais para a prova, 120 dias, tá bom? Para encerrar a instrução criminal. Então bora, vamos para mais um. Questão 12, aí da 12 eu vou voltar depois, tá? Tem uma questão que a gente ficou devendo aqui. De acordo com a Lei 12.850, é incorreto afirmar que ele quer a alternativa incorreta. É dispensável a autorização judicial para a tarefa de infiltração de agentes. É errado. Ele está dizendo que é dispensável a autorização judicial. É errado. É indispensável, ou seja, para ter infiltração de agentes é necessário ter a autorização judicial. Então já é o nosso gabarito, letra A. A B fala assim, ó. Na colaboração premiada é direito do colaborador ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados. Correto. Trata-se de crime de concurso necessário. Também o professor ensinou no início que é um crime de concurso necessário. Tem que necessariamente ter 4 agentes no mínimo. Pode ter mais, professor? Pode. Pode ter menos de 4? Não. Se tiver menos que 4, não é organização criminosa. D. O Ministério Público poderá deixar de oferecer a denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador não for líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar a efetiva colaboração nos termos desta lei. Também está correto e ele quer a errada, né? Então é errada
alternativa letra A, dizendo que é dispensável a autorização judicial quando se tratar de infiltração de agentes. Tá errado, tá bom? Vamos voltar aqui, pessoal, para a questão de número 3, né? Vamos voltar para a questão de número 3. A 3 vai cobrar, lá no artigo 18, né? Vem falar aqui sobre os crimes em espécie, tá? Os crimes aqui previstos na nossa legislação. Vou apagar essas informações aqui. A gente já está chegando no finalzinho da aula, só falta mais essa parte dos crimes. E também as causas de aumento de pena. Acho interessante mostrar aqui 3 situações que vai aumentar a pena ou agravar a pena, beleza? Tá na parte inicial da lei, o professor deixou por último aí também. Pode ser que seja cobrado. Impossível sair questões dessa aula, de não sair questões dessa aula de hoje no dia do teu concurso. Então vamos lá. Você vai ter do artigo, isso aqui são os crimes. O cara pode incorrer nesses crimes, ó. Crimes na lei da ORCRIM. Aqui ele não responde pelo fato de integrar a organização criminosa, beleza? Então, ó, aqui são as consequências da lei. Quando o cara faz alguma coisa, ele vai estar sujeito a um desses crimes aqui. Por exemplo, eu tenho o artigo 18, eu tenho o artigo 19, eu tenho o artigo 20 e tenho o artigo 21. Eu tenho 4 crimes que estarão sujeitos às pessoas que muitas vezes nem integram a organização criminosa, beleza? Por exemplo, no artigo 18 ele fala revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização, ou seja, revelar a identidade do colaborador. Revelar a identidade ou até mesmo fotografar, vou colocar aqui de forma abreviada, tá? Só para vocês terem uma noção, ó. Missão para vocês é dar uma lida e decorar as penas, porque no concurso passado foi cobrado pena desses crimes, tá? Revelar a identidade. A identidade ou a identificação, a mesma coisa. Revelar a identidade ou fotografar, né? Identidade do colaborador. Muitas vezes o cara não está nem no âmbito da organização criminosa. No artigo 19, a gente tem assim, imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe inocente ou revelar informações sobre a estrutura da organização criminosa que sabe inverídica. É como se fosse o crime de calúnia, tá bom? Então, imputar falsamente, falsamente a alguém a pessoa que faça parte da ORCRIM, quando na verdade é mentira. O cara vai lá e fala que a pessoa faz parte da organização criminosa, muitas vezes até no âmbito da colaboração premiada, de forma falsa. É como se fosse o crime de calúnia. No artigo 20, ele fala descumprir determinação de sigilo das investigações. O cara que faz a quebra do sigilo, ó. Quebra, isso aqui pode acontecer até com o policial, ó. Quebra do sigilo das investigações da ORCRIM. Das investigações na ORCRIM. O policial pode quebrar
até mesmo por descuido, né? Nas investigações aqui na organização criminosa. E o artigo 21 é recusar ou omitir a prestar aqueles dados cadastrais, ó, recusar lá da empresa de transporte ou telefonia. Então perceba, artigo 21, ó, recusar a prestar as informações que o delegado, o juiz e o Ministério Público têm direito pela lei, né? Tem que ficar lá 5 anos, tá bom? Informações requisitadas, né? Pelo juiz, pelo promotor, que pode ser a empresa de telefonia, né? Ó, aqueles dados cadastrais por parte da empresa de telefonia e ou transporte, por exemplo. Então, o que foi que a questão cobrou? A questão cobrou aqui, gente, a pena. Questão difícil, tá? Na minha opinião. Vocês vão ver que tem algumas questões que cobram para a Polícia Penal que é complicado. Por quê? Eles vão cobrar pena desses crimes aqui um pouco específico. Então, em se tratando de conhecimentos específicos na Polícia Penal do Pará, é interessante levar para a prova. Então, ele quer aqui, na nossa questão de número 3, aquele que se recusa a prestar as informações, né? Que tem direito o delegado, o juiz e o promotor. Qual que é a pena desse crime que está no artigo 21? Então a gente vê, ó, de acordo com a lei número 12.850, recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitados pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia no curso de investigação ou do processo constitui crime com pena base prevista de 6 meses a 2 anos e multa. Professor, questão difícil, concordo, tá? Mas foi cobrado no último concurso. Alternativa correta, letra A, reclusão de 6 meses a 2 anos e a nossa multa, tá bom? Então essa era a última questão que eu tinha para trabalhar. Agora aqui, pra gente finalizar a nossa aula, eu vou pedir para vocês pegarem o material dos conhecimentos específicos, abrir a lei 12.850, que já deveriam estar abertos, na verdade, né? E vamos ver as causas de aumento de pena. Rapidão! Vamos que vamos, confia na técnica. Vai dar tudo certo. Já vejo vários policiais penais do estado do Pará. Então dá pausa, né? Volta aí se tu não copiou essas informações aqui. Decora a pena, coloca a pena aí do lado do crime. Aí não tem material. Tá bom? Coloca a penazinha aí do crime. E a gente, vou dar aqui 2 informações interessantes. Presta atenção. Ó, vou dar 2 informações importantíssimas pra gente. Vamos lá. Então, quando você abrir o artigo 2º da nossa lei, você vai ver o parágrafo 1º. Na verdade, você vai ver o parágrafo 2º, 3º e o 4º, né? Então, vamos lá. Presta atenção. Então, eu tenho assim, ó, dentro da organização criminosa, lá no artigo 2º, nos parágrafos, você vai ver assim, ó, se eu tenho um emprego de arma de fogo, no interior da organização criminosa, a organização criminosa, gente, por si só, ela não é crime hediondo, beleza? Então eu tenho assim, ó, emprego de arma de fogo, se no âmbito da organização criminosa eu tenho um emprego se eu tenho um emprego de arma de fogo, o que é que vai acontecer? A pena vai ser aumentada. Aumento de pena. E a pena vai aumentar quanto, professor? A pena vai aumentar de metade. Ou seja, é a mesma coisa, eu vou colocar 1/2. Beleza? Professor, se o cara for o líder, se ele for o líder da organização, perceba, líder, botar aqui, ORCRIM. Na verdade ele coloca líder, mas na lei aparece assim, ó, aquele cara que exerce o comando individual ou coletivo.
individual ou coletivo. Professor, o que é que vai acontecer aqui? Eu quero que você tenha muita atenção nessa parte aqui. Por quê? Se o cara exerce o comando individual ou coletivo, o que é que a lei diz? Diz que a pena vai ser agravada. A pena será agravada. Cuidado, cuidado, que se a pena é agravada, eu não tenho fração. Eu não tenho. Por quê? O agravamento da pena pelo fato de ser o comando individual coletivo da ORCRIM, isso aqui incide na segunda fase da dosimetria da pena. E a fração, o aumento de pena, é na terceira fase da dosimetria da pena. Isso aqui é lá do direito penal. Então, quando eu só quero que você tenha um cuidado específico, porque ele vai falar assim, ó, quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa terá a pena agravada. O que é que a banca vai dizer? Vai dizer que vai aumentar a pena ou vai agravar a pena de metade. Está errado. Porque você sabe que 1/2, metade vai ser com emprego de arma de fogo. Beleza? Então guarde essa informação. E por último aqui eu tenho as causas de aumento de pena. Que são mais outras aqui. Vão ser outras. Diferente dessas aqui. Tá bom? Então a pena vai ser aumentada, ó. Aumento de pena. Então vou ter as causas de aumento de pena da organização criminosa. Só sucesso. Vai dar tudo certo. Só sucesso, só sucesso. Então a pena vai ser aumentada de 1/6 a 2/3. A pena aumenta de 1/6 a 2/3. Inclusive isso aqui, eles gostam de cobrar nas provas de polícia penal. Tá bom? Então se liga. A pena vai ser aumentada de 1/6 a 2/3 quando? Eu vou colocar bem direitinho aqui para você, ó. Se há a participação de criança ou adolescente. Então quando eu tenho a participação de criança ou quando eu tenho a participação de criança ou adolescente. Quando eu tenho a participação de funcionário público, a lei, ela fala em concurso, né? Concurso de funcionário público. E esse funcionário público, ele tem que se valer do cargo. Beleza? Eu tenho mais uma causa de aumento de pena se o produto ou proveito da infração penal se destinar no todo ou em parte ao exterior. Então, ó, produto do crime no todo ou em parte se destinar ao exterior. Beleza? Tenho mais uma causa de aumento de pena aqui, que é a transnacionalidade. Deixa eu colocar bem direitinho aqui, ó. São 5 causas de aumento de pena. A organização criminosa possui conexão com outras ORCRINs, ó. Conexão com outras organizações criminosas. É o que acontece muito aqui no Brasil, nessas facções criminosas, né? O PCC é aliado de facção tal, em tal estado. Perceba que tem conexão entre essas organizações criminosas. E eu tenho mais uma. Causa de aumento de pena, que é a transnacionalidade. Da organização criminosa. Então perceba, eu tenho a causa de aumento de pena, eu tenho 5 causas de aumento de pena. Então a pena ela vai ser aumentada
de 1/6 a 2/3. Então, não esqueça esse número, tá bom? De 1/6 a 2/3, quando tiver a participação de criança ou adolescente, tiver o concurso de funcionário público e ele tem que se valer do cargo, quando o proveito ou produto do crime se destinar ao exterior, no todo ou em parte, quando a organização criminosa tiver conexão com outras organizações criminosas e quando a organização criminosa ela evidenciar a transnacionalidade, ou seja, o envolvimento de mais de um país. É o que acontece aqui no Brasil aí com o PCC, beleza? Que ele tem aqui ramificações também, inclusive lá no Paraguai. Tranquilo, pessoal? Então, essa última parte aqui ela é muito interessante. Por quê? Porque a gente tem, ó, 3 situações diferentes de causas que aumentam a pena. Não confunda, eles vão inverter isso aqui. E tem uma situação do agravamento da pena que, quando o cara tiver o comando individual ou coletivo da organização criminosa, a pena só vai ser agravada. Ela não vai ser aumentada de fração. Então, se eu tiver emprego de arma de fogo em organização criminosa, a pena é aumentada de metade. Se o cara exerce comando individual ou coletivo da organização criminosa, a pena vai ser agravada. Agora, se eu tenho a participação de criança e adolescente, concurso de funcionário público, se eu tenho o produto do crime destinado ao exterior, conexão com outras organizações criminosas ou transnacionalidade da organização criminosa, a pena vai ser aumentada de 1/6 a 2/3. E assim a gente vai chegando ao final na nossa aula de número 01. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, beleza? Então, teremos 8 aulas até o final do nosso curso. Essa só foi a primeira. Confia na técnica. Vamos que vamos. Seja muito bem-vindo ao CT da aprovação e rumo até a nossa aprovação. Confia na técnica.